que vem primeiro em 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa noite. Exclusivo. Golpistas têm arrumado um jeito de burlar o sistema de reconhecimento facial de aplicativos de transportes. Graças a esse esquema, motoristas que foram banidos do serviço ou candidatos que tiveram o cadastro recusado acabam conseguindo acessar o aplicativo e continuam trabalhando. A denúncia foi feita por um ex-motorista de aplicativo que teve a conta banida por recusar muitas viagens. Foi aí que ele descobriu um esquema que usa um recurso para fraudar o reconhecimento facial exigido pela empresa. Para isso, é necessário usar contas falsas. E eles falavam, você só tem que pagar e trabalhar. Aqui o esquema, quem sabe fazer é nós. O reconhecimento facial se baseia na captura da imagem de um rosto. O sistema compara as características do rosto da pessoa com a imagem digitalizada que está num arquivo, gravado num banco de dados. Segundo o ex-motorista, que fez parte do esquema por 2 anos, há 2 tipos de conta. A Avatar, que usa os dados verdadeiros da pessoa. Quem quer entrar tem que imprimir a foto de um rosto e recortar a parte inferior da face. Este vídeo mostra um candidato que usa essa técnica para acessar o aplicativo, que não detecta a fraude e aceita a montagem. A chamada conta mesclada usa os dados de uma outra pessoa. Os golpistas têm uma série de fotos. Eles pedem para o candidato a motorista escolher uma pessoa parecida com ele. Com essa foto e a imagem do candidato, os golpistas geram uma terceira imagem que burla o reconhecimento facial. Você paga em média de R$1.000 a R$500 e essa conta Avatar, você paga R$200, R$250 a conta. Isso aí você faz no dia, R$250. Você trabalha um dia, paga tudo, trabalha mais 2 meses. Você trabalhou 2 meses, conseguiu levar a comida para casa durante 2 meses e gastou R$250. O ex-motorista se diz arrependido de ter participado da fraude. Ele conta que os colegas não se importavam em receber avaliações negativas dos passageiros, já que as contas eram falsas. Tô nem aí não, mano. No outro dia eu faço outra conta, bloqueou, tchau. Na área da segurança da informação, o reconhecimento facial serve para identificar ou autenticar um rosto. É uma tecnologia sofisticada e segura. Mas os especialistas admitem que, se o nível de precisão for baixo, abre brecha para os criminosos. Este professor de segurança cibernética do Instituto de Engenharia Mauá diz que a precisão do sistema depende da forma como ele é implantado. O maior número de pontos captados ajuda a tornar o sistema mais seguro. Se você trabalhar com um número de pontos muito pequenos, se você olhar poucas características ou características que são facilmente, vamos dizer assim, simuladas ou forjadas, você pode realmente ter um problema. Para o professor, as empresas deveriam reforçar a segurança virtual com outras medidas. Então, o reconhecimento facial é seguro? É. Mas é sempre bom você também ter outras camadas. Então, aliar o reconhecimento facial com token, o reconhecimento facial com uma senha. O passageiro, cara, não tem noção não do perigo não, que ele está correndo não. A empresa de transporte por aplicativo afirmou que não tem dados suficientes para checar a denúncia. A polícia do Rio de Janeiro identificou o homem armado com um fuzil que participou de uma ação social promovida pelo Vasco da Gama. Trata-se de um traficante que é foragido da justiça desde 2021. De um lado, crianças recebendo chocolates. Do outro, um traficante com fuzil. A cena foi registrada na ação social promovida pelo Vasco da Gama, que reuniu os principais jogadores do time na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio. O vídeo, publicado no canal do clube, foi retirado do ar. A direção vascaína informou que não vai se pronunciar. A polícia já identificou o suspeito. O homem que aparece armado no vídeo era procurado desde 2021, quando deixou a prisão após ganhar da justiça o direito de visitar a família. Ele será investigado pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem é Sandro Batista Rodrigues, de 52 anos. Durante o feriado, traficantes também promoveram eventos pela cidade. Neste caso, os criminosos foram flagrados vendendo drogas com um bombom de brinde. No Complexo da Penha, os suspeitos jogaram dinheiro pela janela aos moradores. Para esse analista de segurança e ex-comandante da PM do Rio, esses supostos atos de generosidade do crime organizado escondem uma estratégia perversa que tem como objetivo
aliciar crianças e adolescentes e conquistar a confiança de quem mora em comunidades. E parece que agora voltam com uma nova estratégia. Manter um terror, manter um medo, manter a presença de armas poderosas, ou seja, eu sou o poder e a força, mas também participo das ações de benemerência para a sociedade. Eu sou bonzinho. Olha que perigo que nós temos para a nossa juventude. Veja agora outros destaques do dia. Lula anuncia programa de investimentos e volta a criticar taxa de juros. Dalai Lama pede desculpas após beijar criança na boca. Na série especial, como a experiência de um sequestro deixa marcas para a vida toda. A segunda-feira de festa dos campeões estaduais. E o problemão que o técnico Vitor Pereira virou para o Flamengo. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. O feriado da Páscoa teve mais acidentes e menos mortes, se comparado com o ano passado. Na BR-153, em Goiás, o limite de velocidade é de 110 km por hora. Mas entre Goiânia e Itumbiara, a Polícia Rodoviária Federal flagrou motoristas a 160 e até a 174 km por hora. Em todo o país, foram aplicadas 19 mil multas por excesso de velocidade durante a Páscoa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nos 4 dias de feriado, o número de acidentes aumentou em pouco mais de 5%, assim como o de feridos. Mas as mortes diminuíram 8% em relação ao ano passado. 776 acidentes deixaram 59 mortos e 871 feridos em todo o país. Na BR-381, perto de Belo Horizonte, um bebê de 4 meses foi arremessado da caminhonete dirigida pela avó. O recém-nascido teve traumatismo craniano e segue sob cuidados médicos. A polícia investiga as causas do acidente e se o bebê estava na cadeirinha. Uma das infrações mais comuns neste feriado foram as ultrapassagens em locais proibidos. Aqui, motoristas foram flagrados em manobras irregulares em rodovias de Goiás. Especialistas dizem que a imprudência segue como uma das principais causas dos acidentes. A gente vê o excesso de velocidade, a utilização do álcool e direção e muita ultrapassagem em vias que a linha divisória é contínua. E essa imprudência é quase que assim uma ideia que a pessoa tem de que nada vai acontecer com ela. Durante um temporal, uma cratera se abriu numa rua na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, e engoliu um carro. O motorista disse que o veículo foi arrastado pela enxurrada. Ele conseguiu escapar sem ferimentos. Foi enterrado hoje em Campinas, interior de São Paulo, o corpo da professora Luciana Teixeira, que morreu num parque de diversões de São Roque, também no interior paulista. Ela descia num tobogã com o filho de 7 anos no colo, quando os dois bateram com força numa grade de proteção. A criança teve ferimentos e segue internada. Criminosos incendiaram um ônibus em Salvador. Foi o segundo ataque desse tipo em 10 dias na mesma região. Segundo testemunhas, homens armados obrigaram os passageiros a descer e atearam fogo. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos fugiram. A polícia continua as buscas pelos criminosos que provocaram pânico em uma cidade no interior de Mato Grosso. Estados vizinhos foram acionados para ajudar na operação. Olha os caras lá, ó. Olha lá, ó, gente, ó. Atirando pra cima. O domingo foi marcado pelo terror em plena luz do dia na cidade de Confresa, distante pouco mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá. Armados com fuzis, um dos alvos da quadrilha foi o quartel da Polícia Militar, de onde os criminosos levaram armas e munições. Numa tentativa frustrada, os ladrões invadiram uma empresa de transporte de valores. Fizeram funcionários que estavam no local reféns, mas não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, uma pessoa ficou ferida. Na fuga,
Alguns explosivos foram deixados para trás. Tivemos informações aí pela rota de fuga deles que estão em áreas não habitadas, ok? Em Confresa, as aulas foram suspensas e peritos trabalham na tentativa de localizar pistas que possam ajudar a identificar os criminosos. Forças de segurança de estados vizinhos, como o Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul foram acionadas para reforçar as ações na busca pelos assaltantes. Até agora, ninguém foi preso. A produção e a venda de veículos cresceram no Brasil em março, em relação ao mês anterior. Apesar da alta, as montadoras apontam que houve queda na procura por automóveis na comparação com as vendas antes da pandemia e sugerem que o governo libere o dinheiro do FGTS para a compra de carros. As vendas saltaram 53% em março na comparação com fevereiro. Foram 199 mil unidades emplacadas no mês. A produção de veículos cresceu 37%, com quase 222 mil veículos montados. Apesar dos números positivos em março, a produção acumulada no primeiro trimestre ainda está cerca de 50 mil unidades abaixo dos níveis pré-pandemia. A Anfávia, que representa a indústria do setor, afirma que, ao contrário do ano passado, agora há mais problemas para serem resolvidos. Hoje, além da falta de peças, existe uma queda na demanda. No primeiro trimestre, para ajustar a produção à demanda, 8 fábricas foram paralisadas e houve o fechamento de 2 turnos de trabalho. Uma crise que também afeta o setor de caminhões. Essa montadora, uma das maiores do país no mercado de caminhões, já anunciou que vai reduzir a produção de veículos pesados este ano, indicando inclusive a suspensão de 1 turno de trabalho na fábrica a partir de maio. A Anfávia sugere a liberação do fundo de garantia para reaquecer o mercado. Para a renovação da frota, para a compra do carro novo, isso teria um efeito muito importante na explosão das vendas e no reaquecimento do mercado. Na ponta da cadeia estão as concessionárias. O brasileiro fica apreensivo em comprar, fazer uma parcela com juro alto. Também a gente sente que tem dificuldade das financeiras em aprovar o crédito por conta da inadimplência dos compradores. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o país. Esta etapa da imunização, que vai até o final de maio, é voltada para grupos prioritários. Capricho no visual e animação para receber a vacina. É muito importante para nós idosos, é maravilhoso. Há muito tempo que eu não pego um resfriado, graças a Deus. Os idosos com mais de 60 anos estão entre os que devem comparecer aos postos. Também fazem parte do grupo prioritário as crianças de 6 meses a 6 anos, os trabalhadores da saúde, da educação e da área da segurança, as gestantes e puérperas, os indígenas, pessoas com deficiência e doenças crônicas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte de passageiros e os funcionários e a população do sistema carcerário. Os números reforçam a importância da imunização contra a gripe. No Rio de Janeiro, os casos de síndrome gripal cresceram 125% nas últimas semanas. No início de fevereiro, a média diária era de 548 atendimentos na rede estadual. No fim de março, o número saltou para 1.234. 81 milhões de pessoas fazem parte do grupo prioritário em todo o Brasil. A meta é vacinar pelo menos 90% delas. Nos adultos, a vacina contra a gripe pode ser combinada com outras que fazem parte do calendário de imunização nacional. A vacina precisa ser tomada todo ano porque o vírus que causa a doença sofre mutações. A gente sabe que, principalmente para esses grupos prioritários, a vacinação reduz formas graves e reduz mortalidade pelo vírus influenza e as suas complicações. No México, um prédio desabou na cidade de Tijuana. Repare que a construção chega a rolar pela encosta. A área havia sido isolada e por isso não houve feridos. Este é o segundo prédio a desmoronar em menos de 10 dias por causa de deslizamentos de terra na região. O governo federal marcou os 100 primeiros dias de governo com uma solenidade no Palácio do Planalto.
Em um discurso de mais de 1 hora e com a presença de todos os ministros do governo, o presidente Lula voltou a criticar a taxa de juros, mas não atacou diretamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Embora eu continue achando que 13,75 é muito alta a taxa de juros, continuo achando que estão brincando com o país. Brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer. Lula também prometeu investimentos em áreas consideradas estratégicas, como transportes, transição energética e saneamento básico. A previsão é que até maio o governo anuncie um novo modelo de investimentos nos moldes do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Retomamos a capacidade de planejamento de longo prazo. E esse planejamento será traduzido em um grande programa que traz de volta o papel do setor público como indutor dos investimentos estratégicos em infraestrutura. Vamos aproveitar a experiência que já tivemos no PAC e os programas de concessão para aprimorar esses mecanismos, tornando-os ainda mais eficientes. O novo programa de investimentos vai contar com parcerias com empresas privadas. Nós queremos convidar a iniciativa privada a participar dos investimentos da melhoria da infraestrutura do nosso país. As regras para as parcerias público-privadas seriam anunciadas hoje, mas, segundo o Ministério da Fazenda, elas vão ficar para depois que Lula voltar da China na semana que vem. O governo espera destravar obras que estão paradas. Segundo a Casa Civil, são cerca de 400 empreendimentos inacabados. Como acabamos de anunciar, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajam amanhã à China. Mesmo assim, o projeto que cria regras para controle dos gastos públicos deve ser entregue ainda esta semana à Câmara dos Deputados. Hoje, o presidente Lula elogiou o trabalho de Fernando Haddad e da equipe econômica. Um elogio em forma de recado para a ala do PT, que não apoia o comandante da Fazenda. Aqui, Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas, você e a equipe que trabalharam, porque certamente em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. Já o ministro da Fazenda garantiu que o projeto do novo arcabouço fiscal estará pronto antes do embarque para Pequim amanhã. Por decisão de Lula, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o vice, Geraldo Alckmin, entregarão um novo marco fiscal ao presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira volta a trabalhar esta semana, depois de passar por uma cirurgia. Para ser aprovado na Câmara, o projeto precisa de, no mínimo, 257 votos, o que ainda exige muita negociação por parte do governo. Segundo o texto, o crescimento máximo dos gastos públicos deve ser 70% de tudo o que o governo arrecada. Por exemplo, se a arrecadação crescer 100 bilhões de reais em um ano, o governo federal poderá ampliar os gastos no ano seguinte em até 70 bilhões de reais. Mas existem regras de segurança para o governo não gastar muito, mesmo em anos de arrecadação mais alta que o normal. Parlamentares da oposição e do governo divergem sobre o pacote. O Haddad está falando de taxar o comércio digital, eletrônico, está falando em taxar jogos, né? Mas isso vai ser suficiente junto com essas renúncias fiscais que vão ser reoneradas e esse aumento eventual de alíquotas sobre dividendos para conseguir 150 bilhões de reais por ano? Eu acho que não. O Brasil tem pressa e acho que daqui para... Eu desejo, como líder do governo, é votar essas matérias até o final de junho, entrar 2020, entrar julho, agosto, quando a gente for votar o orçamento, as coisas estarem estabilizadas e preparemos o novo orçamento com base na nova realidade tributária do país. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o Ministério da Justiça reuniu hoje empresas responsáveis pelas redes sociais e diferentes plataformas digitais para cobrar colaboração na identificação de perfis que publiquem ameaças e conteúdo de incentivo ao ataque em escolas. Quem acompanhou tudo e tem os detalhes é o nosso colega Clébio Cavagnoli.
Olá, Clébio, boa noite. Olá, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. Participaram do encontro representantes de Facebook, Instagram, WhatsApp, Quai, TikTok, Twitter e Google. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi exigido que as empresas ajudem a monitorar mensagens de incitação aos ataques em escolas. Nos últimos 2 dias, foram identificados mais de 500 perfis com apologia à violência ou ameaças só no Twitter. Vamos ver agora um trecho da fala do ministro. Não existe liberdade de expressão para quem está difundindo pânico e fazendo ameaça contra a escola. Não existe liberdade de expressão para quem quer matar as crianças nas escolas. E, portanto, não há termo de uso que consiga juridicamente servir de escudo para quem quer se comportar de modo irresponsável. Chuvas fortes têm causado estragos no norte e no nordeste do país. No Maranhão, subiu para 7 o número de mortes causadas pelos temporais. E 64 cidades estão em situação de emergência. Em março e no começo de abril, choveu mais do que o esperado no Maranhão, especialmente no norte do estado. Tanta chuva fez aumentar a cheia dos rios. Um dos mais importantes é o Rio Munim, que corta 30 cidades. Em Nina Rodrigues, que fica a 180 quilômetros de São Luís, o rio já está a 18 metros acima do nível normal. Está muito difícil a situação para quem mora nessa nossa região aqui. As tempestades que atingiram o Maranhão nas últimas semanas já deixaram 7 mortos. 64 cidades estão em situação de emergência, entre elas a capital São Luís. Essas áreas de risco aqui, só aqui em São Luís, 89 áreas de risco, elas recebem uma atenção especial do Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil. Ainda no Nordeste, no estado do Ceará, na cidade de Farias Brito, 20 casas que ficam às margens do rio Cariús foram invadidas pela água. Era madrugada quando o rio transbordou. Lojas que ficam no centro da cidade também foram alagadas. Muita água, pegou todo mundo de surpresa. No Pará, região norte do país, a chuva causou estragos na cidade de Irituia. 30 mil pessoas foram afetadas. Uma cratera aberta na altura do quilômetro 314 da BR-010 dificultou o acesso ao município. De acordo com o Instituto de Meteorologia, há chances de mais chuvas intensas esta semana nos 3 estados. Olha, já são quase 30 dias de chuva constante entre o norte e o nordeste. Metade dos estados dessas regiões já registrou mais chuva que o normal para essa época do ano. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar a semana? Com muita chuva na metade norte do Brasil e tempo seco no sul, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. Boa noite a todos. O calor, a umidade e a circulação de ventos mantêm as nuvens carregadas do Acre à Bahia, pelo menos até o próximo fim de semana. Nesta terça, chove a qualquer hora nas áreas escuras do mapa. Do Rio Grande do Sul até São Paulo, em Mato Grosso do Sul e no sertão do Nordeste, o ar seco deixa o tempo firme. Tem alerta para chuva forte nas áreas destacadas. E o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos e de erosão. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, a umidade do ar fica bem abaixo do ideal até a próxima quarta-feira. Na metade sul, os próximos dias serão típicos de outono, com um friozinho logo cedo e calor à tarde. Em Curitiba, o dia começa com 13 graus e à tarde faz até 25. Em Belo Horizonte, 25 graus à tarde também. No Recife, 30 e em Boa Vista, 34. Em São Paulo e no Rio, terça ensolarada com máximas de 27 e de 30 graus. A capital paulista pode ter a madrugada mais fria do ano. São Luís e Belém seguem quentes e com alerta para tempestades até sexta. Agora o tempo delivery para o Luiz de Brasília, lá no Distrito Federal. Opa, vamos para lá. Luiz, seguinte, tem previsão de chuva todos os dias. Em alguns momentos, essas pancadas podem ser mais fortes e até causar transtornos. Máximas entre 26 e 28 graus nos próximos dias. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã, Lidi. Veja a seguir as últimas informações sobre as brasileiras que tiveram as malas trocadas e foram presas na Alemanha por tráfico de drogas. Dalai Lama beija menino na boca e pede desculpa depois de vídeo viralizar. Na série especial, o drama de quem passou por um sequestro e agora convive com traumas difíceis de suportar.
governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez hoje um balanço dos primeiros 100 dias à frente do estado. E destacou a intenção de investir 180 bilhões de reais em parcerias com a iniciativa privada. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, destacou com os secretários os investimentos em infraestrutura, como a recuperação de mais de 400 quilômetros de rodovias e estradas vicinais. Na área da saúde, o governo diz ter reduzido a espera de pacientes de câncer por consultas de 8 meses para até 60 dias. Na educação, o piso salarial dos professores foi reajustado em 15%. O governo diz que reforçou a segurança com a nomeação de quase 900 novos policiais militares. E houve aumento em 13% no número de prisões de criminosos na comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje, o governador determinou a realização de concurso para a contratação e formação de 5.600 soldados e oficiais para a PM. O governador também anunciou medidas para preparar novas privatizações. Tarcísio de Freitas autorizou a contratação de estudos para a concessão à iniciativa privada de 4 linhas já em funcionamento da Companhia de Trens Metropolitanos e outra que será construída, além de uma análise sobre a venda da Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado. O governo programa investimentos de 180 bilhões em parcerias com o setor privado. Para o governador, a privatização da Sabesp pode ampliar o saneamento e beneficiar os consumidores. O investimento público não representa 10% do investimento total. Então, buscar iniciativa privada em parcerias, em concessões, em PPPs ou mesmo nas privatizações é uma estratégia acertada. A Polícia Federal tenta identificar quem são os verdadeiros donos das malas com cocaína que motivaram a prisão de 2 brasileiras na Alemanha. Familiares delas viajaram hoje para o país europeu. Lorena é irmã da Kátina, uma das brasileiras presas na Alemanha. Ela embarcou nesta segunda-feira para Frankfurt para acompanhar o desenrolar das investigações. Elas nunca receberam a visita, de um familiar, de um amigo lá na prisão. Kátina Bahia e Jeane Paulini estão presas há 37 dias. Nesta carta enviada à família, Kátina detalha o momento em que foram detidas. Eles nos separaram, nos algemaram e nos conduziram para locais distintos. Por fim, uma tradutora chegou e nos falou que estávamos presas por tráfico internacional de drogas. Em outra carta, desabafa. Embora seja um presídio seguro, estar entre assassinas, traficantes, incendiárias, assassinas em série, pedófilas, entre outras, não é fácil. Na quinta-feira passada, a Polícia Federal enviou para a Alemanha as últimas provas exigidas pelas autoridades para a libertação das brasileiras. 7 pessoas já foram presas aqui no Brasil, suspeitas de envolvimento no esquema de troca de etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de São Paulo. Esse circuito de segurança da área interna do aeroporto mostra quando um funcionário tira a etiqueta de uma das bagagens das viajantes. Os investigadores agora tentam identificar quem deixou as malas com cocaína no aeroporto. Nós estamos agora analisando outros fatos e analisando os telefones celulares apreendidos. E tem outras 2 mulheres que, inclusive, fazem essa bagagem entrar no aeroporto. E essas mulheres ainda não foram identificadas. Como o feriado de Páscoa na Alemanha é prolongado até segunda-feira, as provas só devem ser analisadas a partir de amanhã. O Ministério Público alemão já sinalizou que Kátina e Jeane não vão precisar passar por uma nova audiência de custódia para serem soltas. Mas ainda não há uma previsão de quando as 2 vão ser liberadas. Lorena vai voltar ao Brasil em 18 de abril. Espera trazer com ela Kátina e Jeane. Eu peço muito a Deus que quando elas forem soltas, a gente esteja lá para recebê-las no nosso braço, que é o local de onde elas nunca deveriam ter saído, é do seio familiar. O líder religioso budista Dalai Lama chocou milhões de pessoas em todo o mundo ao aparecer num vídeo dando um beijo na boca de uma criança. Hoje, ele pediu desculpas. A cena aconteceu na Índia. O Dalai Lama convida o menino a subir ao palco. Coloca a testa do garoto encostada à dele. Depois balança a cabeça da criança.
Nesse momento, o menino que não teve a identidade revelada pediu um abraço no que foi atendido. Logo depois, o Dalai Lama beija a boca da criança. Na sequência, pergunta se o menino gostaria de chupar a língua dele. A imagem, registrada em fevereiro, rendeu uma enxurrada de críticas em todo o mundo. Nas redes sociais, o monge de 87 anos foi chamado de pedófilo. Depois dos comentários negativos, Dalai Lama publicou um comunicado em que pediu desculpas ao menino, à família dele e todas as outras pessoas do mundo pelo que chamou de incidente, mas em nenhum momento citou o beijo. A nota diz ainda que o monge costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmeras. Essa não é uma linguagem que você usa de forma lúdica com os pequenos, diz Bharti Ali, cofundadora de um grupo de direitos da criança com sede em Nova Delhi, também na Índia. Para ela, a cena foi impactante e faz você questionar várias vezes o que realmente aconteceu. O presidente Joe Biden afirmou em uma TV americana que planeja se candidatar à reeleição nos Estados Unidos no ano que vem. Biden, no entanto, disse que ainda não está preparado para um anúncio oficial. Ele tem 80 anos. Subiu para 6 o número de mortos em uma avalanche nos Alpes franceses durante o final de semana. Entre as vítimas estão 2 guias. Também na França, pelo menos 6 pessoas morreram soterradas após um prédio de 4 andares desabar em Marsella. As equipes continuam as buscas por sobreviventes. A polícia investiga se uma explosão provocada por um vazamento de gás foi responsável pelo acidente. Um ataque em uma agência bancária da cidade americana de Louisville, no Kentucky, deixou 5 mortos, incluindo o atirador de 23 anos. Segundo a polícia, o homem recebeu um aviso de que seria demitido e entrou no local armado com um rifle. Ele matou 4 pessoas antes de ser baleado pela polícia. Na próxima segunda-feira, dia 17, estreia a 6ª temporada da série Reis, aqui na Record TV. Uma coletiva de imprensa reuniu hoje no Rio de Janeiro o elenco e a equipe dessa superprodução. A história do Rei Davi como você nunca viu. Contada em uma superprodução de tirar o fôlego. A gente não tem mais nada a perder. Os filisteus tomaram tudo que nós temos. Hoje, uma semana antes da estreia, a coletiva de imprensa reuniu elenco e equipe. Na quinta a gente lutou bastante, né? Ver o Davi fugindo o tempo inteiro. E nessa temporada ele dá uma acalmada, fica governando e entendendo um pouco ali a família dele, os valentes. Vem aí a 6ª temporada de Reis, a Conquista. Eu estou muito honrado de ter a chance de estar num projeto tão especial, tão importante da dramaturgia nacional, quiçá mundial. A partir de agora, Davi terá que enfrentar a oposição de Abner, comandante de Israel, vivido por Dudu Pelizari. Enquanto Davi viver, o meu reino sempre vai estar sob ameaça. Eu quero que você acabe com ele, Abner. Ele passa grande parte da 6ª temporada tentando preparar o Esbocete a ser um rei apto a Israel. Uma temporada repleta de tramas misteriosas e surpreendentes. A nova fase de Reis vai destacar o amadurecimento, a coragem e a fé do rei que mudou para sempre a história da nação de Israel. Ele está ali, na verdade, esperando o momento em que Deus vai tocar no coração do restante da nação para fazê-lo rei sobre todos. E não vai faltar romance, claro. Afinal, Davi vai ter 7 esposas. Uma delas é Maaca. Maaca dança, Maaca sensualiza. Inclusive, isso será um grande conflito no relacionamento, né, de Maaca e Davi, por causa das diferenças de cultura. Os diversos casamentos do futuro rei de Israel revelam uma inclinação que chega ao ápice no relacionamento com Batseba.
Quando o Davi passa, é como se fosse um imã. E aí aquilo faz com que ela precise entender que sentimento que ela tem pro Davi, que acho que ela nem sabe direito. Então ela paga pra ver. E quando paga pra ver, aí quem tá em casa já conhece a história. Já Marcos Winter dá vida a Aitofel. Uma entrega tão grande que o ator foi aplaudido de pé pela equipe. É aquele vilão que está dentro do palácio. É aquele vilão que vai comendo pelas beiradas e vai por interesse, né? E o que não falta é sintonia entre elenco e direção. Esse cara aqui faz tudo acontecer com uma maestria. Reis, a Conquista estreia no próximo dia 17, logo após o Jornal da Record. Vai ter muita aventura, vai ter muita história de amor, tem muita coisa que você vai gostar. Não perca Reis, a 6ª temporada. Veja a seguir. Depois da derrota para o Fluminense, técnico do Flamengo vira problema para o clube. Mais um título para o Palmeiras. O Verdão goleia o Água Santa e é bicampeão paulista. Você vai conhecer a história do motorista de aplicativo que foi sequestrado e agora não consegue mais dirigir. Futebol. O Palmeiras é bicampeão paulista. Hora de conversar com a Milena Ciribelli. Ei, Milena, mais um show do time do Abel Ferreira. Isso mesmo, Cris. Eu conversei agora há pouco com o Gabriel Menino e ele falou que no primeiro jogo eles entraram muito desconcentrados, mas dessa vez foco total e aí foi showzão de bola, né? Boa noite para vocês, boa noite a todos. No segundo jogo da final contra o Água Santa, o Verdão goleou e levantou a taça, algo que já virou rotina para os palmeirenses. Hoje foi dia de guardar mais uma medalha na coleção. A 9ª de Rafael Veiga no Palmeiras. Eu estou reservando um lugarzinho lá para guardar meus títulos, meus prêmios. E sempre bom poder chegar ali e colocar mais uma medalha. Rony amanheceu no hospital. E não foi por causa da festa de ontem, não. O atacante passou por uma cirurgia no braço, depois de ter jogado a final no sacrifício, com uma fratura. Os dois jogadores fazem parte de um time que é uma máquina de conquistar títulos. Pela 25ª vez na história, o Verdão é campeão estadual. A última taça foi conquistada aqui no Allianz Parque, onde a equipe não perde desde julho do ano passado. Palmeiras, campeão paulista de 2023. O paulistão fez Abel Ferreira se tornar o treinador estrangeiro com mais conquistas no Brasil em todos os tempos. São 8 títulos em menos de 3 anos no comando do clube. Há duas palavras aqui que são mágicas para mim, amor e virada. E nós somos o time do amor e o time da virada. Decisivo, Gabriel Menino marcou 2 dos 4 gols da final. Formado nas categorias de base do time, o jovem de 22 anos carrega agora 3 paulistões na bagagem. A gente sabia do nosso potencial e a gente conseguiu mais uma vez dar a volta por cima e a gente mostrou mais uma vez quem é o Palmeiras. Dudu ontem fez mágica. Olha o Dudu, que jogada espetacular do Dudu, que lindo Dudu, que golaço! Acho que os grandes jogadores, eles se destacam nesses grandes momentos, né? Eu pude fazer ali o drible, pude dar o passe depois pro Gabi fazer o gol ali bonito. Hendrick e Flaco Lopes completaram o chocolate que o Palmeiras ofereceu na Páscoa para o Água Santa. Bateu, pegou o goleiro do rebote, Hendrick! Gol! 4-0 para fechar um campeonato que mexeu com a emoção do torcedor e foi sucesso aqui na Record TV. E o ano que vem tem mais. Do surdo ao viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Bela conquista, parabéns para o Palmeiras. Bom, hoje eu conversei com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e ela respondeu a uma das maiores dúvidas dos torcedores. O técnico Abel Ferreira tem 8 títulos pelo Palmeiras e, por isso mesmo, se tornou um nome cobiçado, com chances, inclusive, de chegar à seleção brasileira. Eu perguntei à presidente do clube o que o Palmeiras fará para segurar o treinador. Nosso plano é continuar
proporcionando ao Abel todas as condições dele desenvolver esse trabalho magnífico dele. Eu gostaria que o Abel ficasse ao meu lado até no último dia do meu mandato aqui como presidente do Palmeiras. E se a seleção brasileira requisitar o Abel, você liberaria? O Abel não precisa treinar a seleção, ele já tem uma seleção, entendeu? Não precisa, ele já está numa super seleção. Desde que assumiu o comando do Palmeiras, menos de 1 ano e meio atrás, Leila Pereira já conquistou 5 títulos. Qual o segredo deste time? Futebol de alta performance, você só faz com investimento. Sem dinheiro você não faz absolutamente nada. Outros trechos da entrevista com Leila Pereira você vê na edição da 00:30 do Jornal da Record e no r7.com. Agora à noite, a Federação Paulista de Futebol realiza a premiação dos melhores do Paulistão 2023 e o Roberto Tomé está no pavilhão Pacaembu, onde está sendo realizada a cerimônia. Olá, boa noite, Tomé. Oi, Milena, boa noite a todos. A expectativa é que o bicampeão Palmeiras domine a premiação. Afinal, a campanha foi incontestável. 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Dos 11 jogadores titulares do Palmeiras, 10 estão entre os finalistas à seleção do campeonato. Dos 3 jogadores que concorrem ao prêmio de craque do Paulistão, 2 são do Palmeiras, Rafael Veiga e Rony. E o técnico Abel Ferreira é favorito a ser eleito o melhor treinador. A Federação Paulista vai premiar também a revelação do campeonato, o gol mais bonito e o craque da galera, escolhido por votação popular. No final da cerimônia, a taça do campeonato mais uma vez será entregue ao Palmeiras. Milena. Boa festa para vocês aí, Tomé. Obrigada. No Rio de Janeiro, deu flu no Fla-Flu. Um dos técnicos que disputaram o Campeonato Carioca ganhou o primeiro título importante da carreira. E o outro bateu um recorde ao contrário. Em menos de 4 meses, perdeu 5 decisões. 1, 2, 3, 4. E no fim, o gol de honra. Fernando Diniz comemora seu primeiro título importante na carreira. Já a derrota colocou na berlinda, de maneira definitiva, o português Vitor Pereira, comandante do Flamengo. O clube é que toma decisões, não sou eu. Vitor Pereira chegou ao clube substituindo Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo no ano passado. O português tinha a missão de levar o rubro-negro ao tão sonhado bicampeonato mundial. Não conseguiu e ainda perdeu as outras 4 decisões que disputou. Ao ser tão mal sucedido, agradou a torcida do Corinthians, clube que dirigiu no ano passado e de onde saiu alegando problemas de saúde com a sogra. No Flamengo, a saída de Vitor Pereira não deixa de ser problemática. A diretoria rubro-negra não anunciou ainda a demissão, porque tenta negociar a multa rescisória de cerca de 15 milhões de reais. Mas nos bastidores trabalha para contratar um novo técnico. O argentino Sampaoli e o ex-treinador da seleção, Tite, correm por fora. O preferido é outro português, Jorge Jesus. Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo clube em 2019, ele tem contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, e uma liberação imediata é improvável. Mas os dirigentes rubro-negros não vão medir esforços, porque só a volta do Mister pode acalmar os ânimos de uma torcida que se acostumou a ganhar. Mas parabéns para o Fluminense, mereceu a vitória. O Atlético Mineiro derrotou o América por 2-0 e conquistou mais um título estadual. E a festa pela conquista teve até mamadeira em campo. O Atlético Mineiro chegou ao 48º título estadual e o 4º seguido. O tetracampeonato não acontecia havia mais de 40 anos. A festa nas arquibancadas foi do tamanho da paixão dos torcedores. Autor dos 2 gols da partida, Hulk levou a esposa Camila e os filhos ao gramado para comemorar. Zaya, a caçula do craque, estava tomando mamadeira no colo do pai. Mesmo com o título, a permanência do técnico Eduardo Cudê segue indefinida. Ele criticou a diretoria e a torcida no meio da semana passada.
O Paulistão terminou com uma exibição de gala digna de todas as emoções do melhor campeonato estadual do país. Todos os detalhes do bicampeonato do Palmeiras você acompanha no r7.com. Eu fico por aqui. Ano que vem tem mais Paulistão na tela da Record TV. Obrigada, Cris, Celso. Muito obrigada por tudo, Milena. Seja sempre bem-vinda ao JR. Você é show. Obrigada, muito obrigada. Valeu, Milena. Valeu. Olha, o estado de São Paulo registrou mais de 1.000 casos de sequestros relâmpago no ano passado. É o maior número dos últimos 15 anos. A série especial desta semana mostra que o sequestro é uma violência que deixa marcas profundas nas vítimas. Traumas, muitas vezes, difíceis de superar. Na reportagem de hoje, você vai conhecer histórias de alvos frequentes desse tipo de crime. São motoristas profissionais, como aqueles de aplicativo ou taxistas, que depois do trauma não conseguem mais dirigir. A vida nas grandes cidades é cheia de oportunidades, trabalho, estudos, lazer, modernidade. Mas tem o outro lado, da desigualdade, da violência que gera o medo. O crime de sequestro tem sido um dos principais motivos de insegurança para quem vive nessas regiões. Ansiedade, nervosismo, eu começo a cutucar as minhas unhas. Tem sido assim desde que tudo aconteceu. Sou Ricardo Fernandes dos Santos, tenho 48 anos. Em 2020 eu sofri um sequestro e sofro com as consequências até hoje. A tendência ao isolamento é uma dessas consequências. Eu deixo de estar junto com a minha família em muitos momentos. Tem muitas festas que minhas filhas gostariam que eu fosse e eu não vou. Eu não vou porque eu não tenho coragem de ir. Um trauma difícil de superar. Eu ando muito estressado. O estresse meu foi a um limite assim muito grande, que eu não consigo mais conversar direito com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Quando chega a esse ponto, segundo especialistas, pode ser o sinal de um problema mais grave, o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno, uma patologia que pode se desenvolver após a exposição a situações graves de estresse. A exposição a um quadro de morte, realmente, se a pessoa presenciou algum homicídio, algo assim, violência física, violência sexual. Durante 3 anos, Ricardo trabalhou como motorista de aplicativo em São Paulo. E ele rodava bastante, eram cerca de 500 corridas por mês, até que apareceu essa. Era para ser só mais uma viagem, como tantas outras que ele fazia. Mas aquele fim de tarde, do dia 9 de maio, foi bem diferente, pois foi marcado por uma dose de violência que mudou completamente a vida do Ricardo. O embarque do passageiro seria perto de onde ele estava, na zona sul da capital. E só por isso o motorista aceitou. Mas quando chegou ao local, logo viu que era uma armadilha. Ele foi colocado no banco de trás. Dali em diante, foram cenas de terror. Quando eu entro aqui é me ver naquela situação, naquele momento que eu vi que a minha vida ia valer nada. Quase 2 horas de ameaças até ser libertado pela quadrilha. Quando tentou voltar ao trabalho, uma semana após o sequestro, não conseguiu. Neste dia eu cancelei 54 corridas de passageiros. As marcas que ele carrega são difíceis de suportar. Dirigir virou um desafio. Ainda é complicado para mim conseguir me ver dentro de um carro dirigindo. Você daria uma voltinha comigo? Daria. Daria com um pouco de receio, mas daria. Tudo bem? Tudo bem. Aí. Eu posso tentar. No rosto, a ansiedade. Mesmo que o trajeto seja de poucos metros. O volante hoje em dia, para mim, ele virou meu inimigo. É como se fosse para mim um gatilho que me leva àquele fatídico dia 9 de maio. Quer parar? Se a gente pudesse parar, eu agradeceria, porque para mim tá... Vamos parar.
Voltar a dirigir, uma realidade ainda distante também para o Alex. No mês passado, o motorista de táxi de Cachoeira do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, foi rendido por 4 passageiros. Foi rápido, né? Eu fiz questão de não questionar a abordagem deles. Simplesmente eu obedeci todas as ordens. Eu já estava com a faca na cintura, né? E o outro que estava atrás, né? De mim não tinha como eu reagir. Né? Em seguida, foi colocado no porta-malas do carro. A quadrilha queria chegar a Porto Alegre. Eles começaram em alta velocidade, não conseguiam controlar muito bem o carro. A viagem durou poucos quilômetros até o carro capotar. Foi o que interrompeu o sequestro. Segundos antes, eu cheguei a pedir para Deus que eles perdessem o controle mesmo do carro. Porque eu estava com muito medo deles me matarem, né? De ter me levado para Porto Alegre e me matar, ou no caminho. Alex fraturou o braço direito e 2 vértebras. Mas as piores dores não são as físicas. São aquelas que nem sempre são vistas. Com o passar do tempo, tô ficando com medo até de sair na rua. A mulher do Alex, a Liliane, sente que o marido está diferente. Ele está mais nervoso, assim, ele mudou bastante nesse aspecto. Ele anda muito nervoso, principalmente de tardezinha. De tardezinha, assim, fica uma coisa muito surreal, porque às vezes não dá para conhecer ele, entendeu? A gente precisa abraçar esse familiar, a gente precisa dizer, eu entendo que você se sinta assim. E vamos procurar ajuda, vamos procurar um processo terapêutico, vamos procurar uma medicação para amenizar esses sintomas e te fortalecer para você voltar para a vida, né? Assim como o Alex, o Ricardo, mostrado no começo da reportagem, tenta retomar a vida, distante das corridas de aplicativo. Ele montou uma sorveteria na zona sul de São Paulo. É uma tentativa de achar uma saída no labirinto que a vida virou para ele. Enquanto eu estou ali dentro, eu esqueço de tudo. Eu esqueço da vida, esqueço do mundo, esqueço dos traumas. Então eu tento me entregar o máximo possível nisso, para poder desligar um pouquinho disso, tudo isso daí que me faz mal. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o capítulo especial de Jesus, o Messias anda sobre as águas. E logo depois de Vidas em Jogo, tem Patrulha das Fronteiras. Ótima noite para você. Boa noite.